2 Timóteo 2,15. Nós temos aqui um versículo clássico para obreiro. E sim, vamos ficar neste clássico. Embora no começo da nossa conversa, já falamos de um outro texto, também dito a Timóteo no capítulo 3, nos versículos 1 a 7. Vamos então começar a nossa reflexão falando de 2 Timóteo 3,15. E logo depois desta palavra, vamos para um cafezinho abençoado. As irmãs estão ao cheiro. 2 Timóteo 2,15. Cheirozinho, cafezinho de crente, hein? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, esse texto é muito simples. Ele tem duas recomendações. A primeira é: procura apresentar-te a Deus, como um obreiro que não tenha do que se envergonhar. Não ter do que se envergonhar fala de caráter. Um obreiro que não anda aprontando por aí, ele nunca terá do que se envergonhar. Não vai correr o risco de chegar alguém na igreja e dizer assim: esse aí é o obreiro de vocês? Para ser crente na igreja com um obreiro desse, prefiro ir direto para o inferno. Isso é um atrapalhado. Então, ter do que se envergonhar ou não ter do que se envergonhar é uma questão de conduta, é uma questão de caráter. Se eu não ando aprontando, nunca vou ter do que me envergonhar. Sim ou não? E a segunda recomendação é: maneje bem a palavra da verdade. Aí não é mais caráter, aí é treinamento, é habilidade, talvez dom, horas. Sim, contudo, mais suor, mais trabalho do que dom. Manejar bem a palavra fala de habilidades com o texto bíblico, fala de estudo. Um obreiro pode ficar 24 horas em oração antes de pregar, mas dificilmente ele vai manejar bem a pregação se ele não tiver o estudo dentro do tema que ele escolheu. Veja, não estou dizendo que ele não terá uma grande mensagem, revelações ou até profecias ou milagres. Não estou aí. Eu estou dizendo que o manejar bem a palavra é habilidade com a palavra, é conhecer o texto, compreender o que o texto está dizendo e depois ter aqueles recursos da homilética que falamos, que abordaríamos em nosso preparatório para obreiros. Então, não tenha do que se envergonhar e invista no conhecimento da palavra e na sua forma de comunicação. Agora, para quem é esta palavra? Para aqueles que são chamados para o santo ministério. Na Bíblia nós temos um chamado, e o ensino geral das Escrituras nos diz que há um chamado muito grande, muitos são chamados. Agora, no meio destes muitos chamados, quem são os muitos chamados? Todos aqueles que ouvem a voz do Evangelho lhe chamando. O Evangelho chama muitos. Agora, dentro desta multidão de chamados, Jesus está sempre cercado de uma multidão. 5.000 aqui, 12.000 ali, 15.000 ali. Mas no meio desta multidão de chamado, ele tem sempre um grupo de escolhidos.
E estes escolhidos são escolhidos para um ministério específico. A multidão é chamada para ouvir o Evangelho e beneficiar-se do Evangelho. Mas esses poucos escolhidos, dentre os quais eu quero considerar que você se encontra, você se enquadra, dentro destes poucos escolhidos, Jesus deu ministérios, Jesus deu funções, deu responsabilidades em relação à multidão. E dentro desta responsabilidade, o que queremos chamar aqui de um ministério, de um chamado específico, ele colocou alguns títulos, ele deu alguns dons, ele levantou pessoas exclusivas. Veja, nesse campo aqui de internet, tem uma multidão de pessoas desorientadas. Claro, quando eu digo desorientada, vem lá os comentários, enfim. Mas uma multidão de pessoas biblicamente desorientadas, dizendo que uma vez que a salvação é pela graça, não precisa-se mais de pastor, não precisa mais de obreiros, não precisa mais de igreja, é só a graça. A graça não é um descaso com as hierarquias criadas pelo próprio Deus. A salvação, você não precisa de pastor para ser salvo, você precisa de Cristo para ser salvo. Mas para andar como igreja dos salvos, aí sim, porque Deus é criteriosamente organizado. Então, o próprio Cristo que veio salvar pela graça, ele levanta 12 pastores sobre a igreja, que ele vai chamá-los, ou são chamados de apóstolos. A princípio, discípulos ou aprendizes, alunos, que depois são chamados de apóstolos. E estes apóstolos, no seu ensinamento, ele vai dizer que o próprio Jesus, ele mesmo, deu uns para diáconos, outros para presbíteros, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, mestres, apóstolos, enfim. E esses títulos, eles vão mudar bastante, dependendo da forma governamental de cada denominação. E mudam significativamente. O presbítero, que num outro contexto recebe uma conotação de supervisor, é também chamado de bispo. Então, dependendo da igreja e de sua forma governamental, um presbítero pode estar em um nível hierárquico superior ao pastor, poderia ser chamado de bispo, ou pastor de pastores, ou superintendente de pastores. E assim isto vai variar bastante. Mas como eu não estou falando a denominações diversas, estou falando a vocês, obreiros desta denominação e aqui assembleiana, vou me deter apenas aos títulos que usamos como base do nosso modelo de igreja. Então nós temos especificamente diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. E Paulo nos diz que quem deseja o episcopado, quem deseja a vida ministerial, excelente coisa deseja. Tem obreiro que se envergonha de admitir que tem desejo de ser obreiro. Alguém diz, nossa, eu nunca desejei ser obreiro, na verdade fui pego de surpresa e se eu tivesse tempo de pensar, eu não aceitaria. Lamento, mas você então não tem chamado. Porque o chamado não começa aqui do pastor, começa em você. Ah, eu fui pego de surpresa, se tivessem comentado antes. Terrível dia, parece o nascimento de Jó. Nem fique no calendário o dia que me pegaram de surpresa para ser obreiro. Sinto muito. Mas pastor não faz obreiro. Igreja não faz obreiro. Obreiro quem faz é Jesus. Ele mesmo deu uns para. O obreiro é o dom de Deus à igreja.
Então, esse chamado vai nascer de um desejo. Se eu disser que tenho um desejo de ser obreiro, que vão achar? Não, vão achar que você tem um chamado, tem uma chama acesa, viva, ardendo dentro da sua alma, que tudo que você faz está voltado para um chamado a nível existencial. Ninguém cai no ministério por paraquedas. Alguém que diz: ô irmão, vem cá, vou te ungir a obreiro porque preciso de obreiro. Peça para o seu pastor rever o conceito do que é obreiro. Eu não tenho que consagrar você porque eu preciso de obreiro. Irmão, eu tenho 11 obreiros, preciso de pelo menos 12, porque Jesus teve pelo menos 12. Vem cá, vai ser você. Está errada essa conta, esse sistema. Não se deixe se tornar vítima da necessidade. Se eu quero obreiro, se eu preciso de obreiro, eu vou investir em pessoas dentro da igreja que tem chamado para servirem, não a mim, mas o ministério como obreiros. Porque jamais eu vou oferecer a você uma carga para a qual você não foi chamado a levar. Jesus deu uns para. E aí dentro da igreja nós temos uns que foram dados a diáconos. Cadê os diáconos do ministério? Levanta a mão assim: é bonito ser diácono, meu Deus. Tem obreiro que fala: vou só assim, porque quando eu for pelo menos presbítero, aí ó. É bonito, é honroso ser diácono. A diaconia é um dom de Deus à igreja. Entende? Deixa eu ver aqui, bem sinceramente, assim, tipo de crente para crente, quem aqui ama ser diácono? Cadê? Dos diáconos que levantam. Tá, mão levantada, só os diáconos. Aqui, ó, dentro da igreja, de um jeito muito sagrado, quem de vocês amam ser diácono? Amém. Porque se você não amar o ministério que Deus te deu, você não é digno dele. Eu preciso desejar servir ao Senhor. Que quando o obreiro diz assim: eu sou porque me colocaram, eu não vou esperar nada positivo desse obreiro. Até espero da pessoa, gente boa, mas está fazendo o que não foi chamado para fazer. Eu sei que não é um obreiro que vai dar o sangue aí pela causa. Eu sei que não é um obreiro que vai vestir a camisa do ministério. Que tadinho, ele já está levando um peso do título. O que ele vai fazer? Agora, Bíblia aberta, Atos, capítulo 6, versículo 1, olha o que diz-nos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual negócio? A diaconia da igreja, o assistencialismo da igreja. Quem é o diácono? Ó diácono, tuas atribuições, tuas qualidades. Boa reputação. Você, diácono, não tem do que se envergonhar. Qual é a tua qualificação? Você é cheio do Espírito Santo. Vou colocar esse irmãozinho aqui para ser diácono. Na medida que ele for desenvolvendo, ele vai ser um presbítero. À medida que for ficando cheio do Espírito, vai ver o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O diácono não é o irmão mais despreparado da igreja. Vamos colocar esse irmãozinho para ser diácono, vai fazer só a diaconia da igreja? Não, o diácono, boa reputação. Viu, diáconos? Vocês têm boa reputação, por isso são diáconos.
Vocês são cheios do Espírito Santo e de sabedoria, por isso são diáconos. E o negócio que vocês cuidam é importante. Ninguém despreze o ministério de vocês, porque o ministério que vocês estão servindo é importante negócio. Isso aqui era para tu dar um glória, pelo menos. Isso aqui era para o diácono dizer assim: meu Deus, eu estava envolvido em coisa tão grande e não sabia, eu achava que eu era apenas um diácono. Não existe apenas diácono. Existem diáconos. Olha que coisa linda. E o que é o diácono? É um cargo ao presbitério? Não, diácono é um dom de Deus à igreja. Pastor, já sirvo há 10 anos como diácono, quando eu vou ser presbítero? Deus deu você como presbítero à igreja? É possível que sim, e você tenha começado como diácono. Mas não espere ser promovido. Aliás, a promoção aqui a escada é para baixo. Quanto maior a função, maior são tuas atribuições. Valorize o seu ministério de diácono. E o que faz o diácono? Lá do começo, os diáconos eram os assistentes da igreja. Alguém tem necessidades dentro da igreja, o diácono está ali percebendo, não fuçando a vida dos outros, mas as necessidades da igreja. Vamos trazer essas necessidades para hoje? Quem é o diácono? O diácono é o primeiro a chegar na igreja. Por que o primeiro a chegar? Porque abrir a igreja faz parte do importante trabalho do diácono. Pastores, vocês não devem ter chave de igreja para abrir igreja. A chave de vocês só pode funcionar se não tiver diácono na igreja. Aí você vai lá no carro, pega a tua chave e reserva. É como se você estivesse chamando o chaveiro. Porque se o pastor precisar chegar para abrir porta de igreja, significa que os diáconos não estão fazendo o trabalho deles. Não porque abrir igreja, ou um pastor vai abrir igreja, não, porque é a diaconia. Por que o diácono vai abrir a igreja? Porque ele é um dos primeiros a chegar no culto. Por que primeiro a chegar? Para ele verificar se está tudo bem, se as cadeiras estão em ordem, se a igreja, se o templo está em ordem, para receber a igreja de Cristo que estará chegando. E quando a igreja chegar, o diácono já vai estar aqui para receber os irmãos. Não vai receber tipo um diácono com dor de dente, que passou o dia chupando limão. Oh céus, oh vida, porque eu sou diácono? Vai receber os irmãos assim, com aquele tipo: o que tu está fazendo aqui, irmão? Só para ver minha vida de diácono? Irmão, se for esse o sentimento que você tem sobre o teu chamado, por favor, não faça o que você não quer fazer. Chegue na igreja com alegria de diácono. Você é cheio do Espírito Santo. E que hora o diácono vai embora? O último a sair. Porque ele é o dom que fecha a igreja. O pastor está ministrando, às vezes para chamar a atenção de um diácono para alguma coisa. Falando de diaconia. Ah, glória. É, meu irmão. Às vezes o pastor quer a atenção de algum diácono, fica lá o tempo todo. Aí os irmãos do lado: oi pastor, tudo bem? Mas o diácono está disperso. O pastor pergunta: diácono, por gentileza. Diácono, o quê? Alguém me chamou? Aí o outro fala: se chamar de novo, diz: fala Senhor. É o pastor chamando a atenção do diácono. Porque, irmãos, diácono tem que ficar com os olhos atentos. Diácono não tem que contemplando o anjo. Não, tem que contemplar a igreja. Você está em serviço.
fazer uma recepção atenciosa. Tem igreja que a gente vai por aí, irmãos. Oh, Jesus. Você não volta nem quando é convidado de novo. É uma diaconia tão ruim, Deus me perdoe. Não precisa pedir perdão não, porque é ruim mesmo. É uma diaconia tão despreparada. Você está lá, ó, caçando um lugar para estacionar o carro. Não tem um diácono, filho de Deus, para dizer: pastor, por favor, reservamos já um lugarzinho para você, ou não dá aqui, mas ali dá certo. Vai junto aqui para acompanhar o pastor, acompanhar o convidado. Então, chega uma pessoa visitante na igreja, está lá 2 diáconos conversando na porta da igreja, nem vê o visitante chegando. Ai, mano, pelo sangue de Jesus, você é diácono, diaconiza. Tu é importante nesse negócio. Faça uma boa recepção. Esteja atento. Às vezes uma irmã que precisa de alguma coisa, o diácono é aquele cara que está lá, ó. O diácono nem tem que ficar sentado, a não ser que tenha outros no serviço e ele esteja... Mas procura ficar numa posição que você sempre tenha um olhar atento com a igreja, atento com o altar. Amém? Amém. Quem aqui já foi diácono um dia? Não que se desviou, mas porque foi honrado. Quem já foi diácono um dia? Glória a Deus. E quem é hoje? Levanta a mão só para ver, porque de repente tem gente aqui que não é ainda o que... Enfim. O diácono é o primeiro a chegar e o último a sair. Ok. Quem aqui já foi diácono? O presbitério não nos faz ou não nos exime do que aprendemos no diaconato. Porque o diaconato é esta base. Para quando você for um presbítero, sim, presbítero, olha só, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de dupla ou duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Se o presbítero já foi um diácono, para aí, agora, não, quem tem que chegar cedo na igreja é o diácono, o presbítero, não, eu sou presbítero, me respeita aí, rapaz, respeita o presbítero. Não, por que você primeiro foi um diácono? Porque as lições que você aprendeu na diaconia, você vai levar por toda a tua vida. Quem chega na faculdade não deve dar uma amnésia em relação aos ensinos fundamentais. Ensino fundamental é para a vida. Então, que hora o presbítero chega na igreja? Junto com o diácono. Que hora ele sai? Irmão, é uma vergonha. Uma vergonha. O culto começa, a igreja está junto. Cadê os presbíteros da igreja? Ficou por aí conversando com os diáconos. Irmão, o sangue de Jesus nos guarde disso. Os presbíteros, os obreiros. Nós precisamos dar um jeitinho de... Que hora começa o culto? 18h30? Procura estar lá às 18. Culto começou, eu queria deixar o presbítero tal dirigir o culto. Mas ele chega quando já começou. Perdeu a vez. Nós somos o espelho da igreja. Aliás, falar em espelho da igreja, oh meu Deus, eu filmo aqui, gente... Às vezes eu falo, não é para eu filmar não, mas eu falo, eu vou filmar. Às vezes, deixa eu ficar aqui onde os irmãos que assistem me veem também. Estou filmando aqui, aí está lá o irmão pregando e o outro obreiro aqui, ó, conversando. Então, rapaz, você sabia que estão olhando para nós ali, que estamos sendo uma vergonha pública? A igreja está vendo quem está sentado aqui no altar, irmãos? Um dia eu me peguei conversando aqui, eu falei, meu Deus, não vou apagar esse vídeo para mostrar que pastor também passa vergonha. Oh, meu irmão, desligado do culto. E quando está desligado, a igreja está lá absorvendo a palavra igual uma esponja. O obreiro está desligado. Irmão, sentou aqui, você é o que a igreja
Como quando pegar o microfone a gente, igreja, você está na casa de Deus. Mas como? O altar não é a casa de Deus? Então, irmãos, para nós de altar, que para todos nós de altar, não vamos envergonhar o evangelho, fazendo vergonha à igreja. Subiu aqui no altar, tua comunicação seja só com o Senhor. Você pode até conversar com o irmão do lado, se for alguma coisa muito, tipo assim, e é relacionado. Fica muito feio. Já teve igreja que eu ministrei, e o pastor disse, pastor, coloca no YouTube. O senhor filmou, eu falei, pastor, o senhor não quer assistir primeiro não? Porque está tão feia a tua igreja. Parece uma feira no altar. Obreiros tudo desligado, para estar tudo... Oh, meu Deus, não vou dizer que parece, não. Mas não tá bonito não, pastor. Se eu quiser, eu coloco para o senhor dizer, assistam e vejam o que não fazer mais. Cuidado para nós não sermos gente feia no altar. Que a gente feia, comportamento, obreiro, está aqui no altar, aproveita para dar glória, para orar pelo pregador, pelos irmãos, pela igreja. Se conecta, irmão, é um culto. Amém? Amém. Senão a igreja vai gritar, se liga aí, obreiro. Então o presbítero está nessa mesma casa, chega aí primeiro, chega antes do culto. A não ser que haja algum contratempo muito importante, chega antes. E detalhe, qual é o ministério do presbítero? Cadê os presbíteros da igreja? Levanta a mão, só os presbíteros. Ok. Qual é o ministério do presbítero? Oração, ministração, auxiliar, Presbítero é um pastor assistente? Isto, para você que está assistindo, eu estou falando dentro do modelo assembleiano do qual faz parte esta reunião, tá? Talvez na sua igreja, presbítero seja o chefe dos pastores. Mas nesse modelo aqui, presbítero, que vem logo depois do diácono e antes do evangelista, dentro desse modelo de igreja, qual é o ministério do presbítero? Quem já foi presbítero aqui um dia? Não se desviou, mas tornou-se evangelista. Levanta a mão os ex-presbíteros e presbíteros. Ó. Qual é a função precípua de um presbítero? Assistir o pastor? Os presbíteros são aqueles que têm o ministério da palavra. Os presbíteros são os mestres da igreja. Os presbíteros são os que têm o ministério de orar pelos enfermos, da visitação. Ele vai auxiliar o pastor dele, sim. Preciso de um obreiro para dar uma doutrina hoje, um ensinamento hoje, porque o pastor está impedido por alguma razão de agenda, sei lá. Presbítero é o mestre. O presbítero é o cara responsável pelo ensino, a palavra e a unção aos enfermos. Quem já sabia dessa, diz eu. Irmãos, daqui a necessidade do presbítero ser uma pessoa aplicada em Bíblia e em oração, tá? Deu para sentir aí o que é ser presbítero? Eu quero ser presbítero, amém. Começa a comer Bíblia. Vai para a oração. Porque depois nós temos também o cargo do evangelista. Cadê os evangelistas da igreja? Só um evangelista? Evangelistas e missionários, que estão aí no mesmo grupo. Cadê os evangelistas e missionários? Missionárias? Qual o horário que o evangelista deve chegar na igreja? Junto com o diácono. Qual a hora que ele sai? Junto com o diácono.
Amém? Horário, disciplina é junto com o diácono. Ele aprendeu na diaconia. Foi o primeiro grau dessa escada. Agora, qual é o trabalho do evangelista? Buscar as almas lá no mundo. Que mais? Quando eu digo aqui evangelista, eu estou incluindo missionários, que está nessa mesma linha, nessa mesma pegada. Qual o trabalho de um evangelista? Irmãos, o evangelista, ele tem a função de apóstolo. Ah, mas o que vai ter de apóstolo que vai dizer blasfêmia? O que faz o apóstolo? É aquele cara que vai abrir frentes para o evangelho. Hoje os apóstolos, e aqui não é nenhuma crítica, respeito plenamente, respeito. Se concorda ou não é outra história, mas respeito plenamente. Quem são os apóstolos de hoje? São os pastores presidentes de igrejas. Pode perceber que no ministério só tem um apóstolo que é o presidente. Pode ter 1 milhão de seguidores, de membros, de obreiros, mas só tem um apóstolo, que é o presidente. Tá? Repito, nenhuma crítica ao modelo, nenhuma mesmo em nível nenhum. Mas aí um apóstolo diz assim, o apóstolo é maior do que o evangelista, maior do que o pastor, maior do que o mestre, maior do que o profeta, o apóstolo é, só falta dizer, o Jesus Júnior, o quarto homem da Trindade. O que faz o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é também um evangelista. O apóstolo Paulo é chamado também de o missionário. Por quê? Porque esse trabalho do evangelista consiste em abrir fronteiras para o trabalho do pastor. Sim, os evangelistas, eles chegam, estudam a área, veem as possibilidades desta área, e vão ganhar almas ali. De que forma? Não sei. Eles vão fazer cruzadas, eles vão fazer campanhas, eles vão influenciar aquele meio, vão ganhar almas e dizer, pastor, vamos implantar a igreja aqui? Então eles ganham as almas e deixam os pastores apacentando. Biblicamente, esse é o trabalho do evangelista. Entendem, evangelistas? Amém. Vocês não têm um título por terem um título. Aliás, Deus não deu título a vocês, Deus deu vocês. Não é que deu a vocês um dom, mas deu vocês como dom à igreja. O evangelista, eu sou o dom. Não, é que Deus pegou o evangelista, disse, a igreja precisa de evangelista. Vou dar evangelista à igreja. Por isso, o evangelista é um dom à igreja. E o pastor? Ah, o pastor é o top, hein? Não. O pastor é também um dom à igreja. Se o evangelista vai trazer almas, o diácono precisa recepcioná-las, o presbítero precisa alimentá-la no ensino, na palavra, na orientação, na oração, e o pastor precisa apacentar todo este povo. Então o trabalho do pastor é literalmente apacentar. Pastor sai para ganhar alma? Sai, porque termina sendo um evangelista também. Mas a função principal de um pastor é apacentar. Pastor não seria nem o administrador de uma forma direta. Teria administradores específicos e ele é um administrador geral. Mas o trabalho principal de um pastor é apacentar. Entende? É cuidar, é agregar, é apacentar.
E aí o pastor chega que hora? Pega a chave do diabo. Pastor, corre para cá porque o diácono não tem chave. Oh, Jesus. Amém, queridos, até aqui? Amém. Deixa eu só fechar com mais um texto bíblico, para não nos estendermos muito. Mas percebam, nunca deprecie o seu ministério. Nunca espere que o seu pastor diga: ô meu irmão, você é muito importante nessa obra. Não, entenda você o valor do seu ministério, entenda você o valor do seu chamado. O diácono, provavelmente desenvolvendo bem o seu ministério, dentro deste modelo de igreja, provavelmente uma hora ou outra o diácono vai ser convidado para uma unção maior, para o presbitério. Esse presbítero, desenvolvendo bem o seu trabalho, provavelmente ele vai ser convidado a ser evangelista e provavelmente a pastor. Por que provavelmente? Porque tem gente que foi chamado com um dom muito especial para servir como diácono. E ele não vai ser melhor quando for presbítero. Pelo contrário, se ele foi chamado para diácono, pode ser um ótimo diácono, mas se colocar ele para ser presbítero, vai ser uma dificuldade para ele e para a igreja. Até porque, irmãos, nós temos que ser funcionais. Deus não dá obreiros decorativos para a sua igreja. Às vezes, nós homens, nós líderes, sem buscar a orientação de Deus, a gente coloca obreiros decorativos na igreja. Obreiros por necessidade na igreja. O que é um obreiro decorativo? Tipo assim, tem o obreiro, mas a igreja não pode contar com ele. Decorativo. Colocamos cargos decorativos. O que é um cargo decorativo? Eu tenho um secretário, mas a secretaria não funciona. Sendo que outra pessoa poderia fazer acontecer na mesma secretaria. O que é um cargo decorativo? Eu tenho um tesoureiro, mas a tesouraria não funciona. Nunca fecha. Sendo que a gente pode dizer, para aí, se esse cargo aqui não é para eu ter um título, é para eu fazer acontecer, para que a igreja ande. Entende isso? Nós não somos um título bonitinho dentro da igreja. Oh, meu Deus, oh, glória, estou aqui mais um dia, eu vou estar ali. Não, isso é vaidade, isso não é coisa para crente. Nós entramos assim, entramos para ser servo. O Senhor me chamou para esse cargo aqui, vou ser o melhor de mim mesmo dentro desse cargo. Vou fazer acontecer. Amém? Amém. Dê o melhor de você. Dê o melhor de você mesmo. Você não precisa ser melhor que o colega, mas você precisa ser melhor do que você mesmo. Você precisa melhorar a cada dia. Eu fecho com uma leitura de um texto que nós lemos a princípio, no início da nossa conversa, diz assim, 1 Timóteo 3, 1, 7. E posso considerar aqui considerações finais para a nossa conversa. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, que o obreiro, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Procure, dentro do possível, do que depender de você, procure entrar no céu com a mulher com quem você casou. Procure, mulher, entrar no céu com o marido que você casou. Hoje está uma bagunça de obreiro trocando de mulher por qualquer coisa, mulher trocando de marido por qualquer coisa. Se depender de você, claro, tem situações que não depende da pessoa. O outro cônjuge debanda e aí é até incoerente eu dizer a você, agarra e, enfim, morra junto. Não estou falando disto. Estou falando dentro do possível. Entre no céu com a mulher, com o marido da tua mocidade. Seja marido de uma só mulher, seja vigilante, sóbrio,
honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinhos, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa da igreja de Deus, não neófito. O que é neófito? É o cara que acabou de aceitar Jesus, é um bebezinho, está usando fraldas ainda. E hoje, irmãos, a gente precisaria passar em muitos púlpitos, tirando o microfone da mão do pregador e dando uma mamadeira, com leitinho materno, para ele criar, primeiramente, uma vida cristã sólida. Hoje a gente consagra com muita facilidade. Você vê obreiros aí e fala, meu Deus, menino nasceu nem os pelos do bigode ainda, foi batizado um dia desse. Tipo assim, eu sei que óleo não é caro, mas tem um significado. Não neófito. Por que não neófito? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Sabiam que nós podemos matar irmãos? Irmão crente ali que está uma bênção. Meu Deus, esse menino é uma bênção. Deixa eu já ungir ele. Você unge, bichinho sai dali não compreendeu o que é o ministério. Ele acha que foi promovido para ser uma criatura grandona, ser um chefão da igreja. Ele vai se ensoberbecer e cair na mesma condenação do diabo. Então, senhores pastores, não apresentem meninos para serem consagrados, não apresentem meninas para serem consagradas. Eu não falo aqui de menino só na idade, eu falo na maturidade, neófito. Não sou eu que está dizendo isto, não sou eu que estou criando regrinhas. Está lá no nosso estatuto, na nossa Bíblia, que não sejam neófitos, para que estas pessoas não caiam na mesma condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora. Antes de apresentar para ser obreiro, verifica que a família, como é ela em casa. Verifica lá na vizinhança, dá uma olhadinha, gasta um tempinho, conhece fulano. Vê o testemunho dos que estão de fora. É o que o texto está dizendo. Isso aqui não é nem um discurso teologizado, é a base, é a Bíblia. Que tenha bom testemunho dos de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu conheço situação penosa de obreiro, que caiu em laço do diabo, e aí ele no altar, e ficava sempre um homem na porta da igreja gritando palavrões com ele, ameaças contra ele. Ficou uma situação tão insustentável que o pastor pediu para aquele obreiro desligasse do ministério e ir para outra região onde não o conhecessem. Olha que coisa terrível. Por causa das afrontas. Que afronta? Ele foi sair com a mulher do irmão. Mas há várias formas de afronta. Então, obreiros que sejam pessoas resolvidas. Ah, meu Deus, eu precisaria falar muito mais, mas eu vou parar por aqui. Obreiros que sejam pessoas resolvidas. Dessas 16 qualidades, todas, ou a maioria delas, estão voltadas para a vida familiar do obreiro. E eu termino apenas lendo aqui, eu gostaria de falar disso aqui, mas vou apenas ler o meu segundo tópico, que diz assim, segundo e terceiro tópico, vou apenas ler, prometo, e termino aqui, porque quero terminar no horário. Desenvolva na sua casa uma liderança baseada no amor, cuidado e na autoridade, e não no autoritarismo. Liderança baseada no amor cuidadoso e não no autoritarismo. Para ser um modelo para a sua própria família.
para que ao ministrar aqui a sua família possa dizer amém. Desenvolver um lar saudável junto aos filhos, evitar comportamentos dúbeis, aquele comportamento que na igreja é uma bênção, em casa só Deus conhece. Não se envolver em escândalos, não levar para a mesa dos filhos os problemas da falta de caráter de alguns membros da igreja. Na igreja acontece de tudo, porque tem de todos aqui dentro. Então na igreja acontecem escândalos, não leve as dificuldades da igreja para a mesa dos seus filhos, para que eles não venham se desviar. E que o nosso ministério seja baseado em princípios éticos. Diante dos nossos líderes, com honra, honre seus líderes, honre seu pastor local, honre seu presidente. Nós somos amigos, somos irmãos em Cristo, devemos nos comportar com honra. Veja o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Agir com honra entre os colegas, sem maledicência, sem comentários vãs. Diante dos ministros convidados, uma boa recepção, deixar uma boa impressão da igreja. E ao ser convidado, sim, ao ser convidado, porte-se com honra, com dignidade. Quando nós somos convidados a ir a uma igreja, primeiro, quem aqui atende convite para outras igrejas? Amém? Amém. Eu também atendo outras igrejas, mas nunca atenda um convite em menos de um mês de antecedência. Ô irmão, o que tu está fazendo? Está ocupado ou não? Não, irmão, estou desocupado. Ah, tá bom então, Deus abençoe. Porque quem vai te chamar de desocupado? É diferente você conversar com um colega aqui do mesmo ministério e dizer, profeta, vem dar um apoio aqui hoje. Diferente, mas atender para fora, por etiqueta mesmo de agenda. Nunca atenda a agenda em menos de um mês, até porque nós não somos desocupados, nós somos obreiros de um ministério que conta conosco. Isso valoriza o seu ministério. Nunca atenda em menos de um mês. Segundo, veja sempre com a igreja que te convidou o máximo de informação possível. É uma igreja onde os pastores estão usando terno e gravata? Não vai chegar lá de chinelão, não. Chega lá de terno e gravata. Aliás, o terno e gravata cabe bem em qualquer situação, no caso dos homens. Porque se é uma igreja mais à vontade, tira o terno, está à vontade. Você se adapta. Nunca entre em questões doutrinárias desta igreja onde você visita. Ah, é possível mulher ser pastor? Está na Bíblia? Isso não é assunto teu. Ah, e as irmãs usar calça, brinco. Irmãos, isso não é assunto nosso. Cada pastor dará conta de seu rebanho. Aliás, eu preguei aqui no domingo que a igreja tem que ter identidade, está aí no canal. A igreja tem que ter identidade. E esta questão de ficar pregando doutrina, irmã, se vista assim, eu disse ali, cada um de nós tem o Espírito Santo dentro de nós. Se a irmã está vestida igual a Jezabel, vou repetir. Se a mulher, eu disse isso lá no canal e digo aqui, aproveitando, se a mulher está vestida igual a Jezabel dentro da igreja, entre Jezabel e Esté tem uma grande diferença. Se o Espírito Santo que está dentro dessa mulher, dizendo, ei, tu não é Jezabel, melhora essa roupa. Quem te vê está vendo o teu coração batendo através da roupa. Para não dizer de outras coisas. Mulher vestida a vácuo. Sabe lá Deus como ela conseguiu colocar aquela roupa. E homens também, tem um bocado de pastorzinho aí, que a calça, você vê até a veia na perna do sujeito. No sangue de Jesus, põe a mão na cabeça que cai. É uma leg. Pastorzinho, terninho e gravata e leg.
vai se converter. Aqui não prega não, irmão. Subir aqui assim, e falar, primeiro vá cuidar da sua veste. Mas eu estou dizendo aqui. Mas o que eu estou dizendo aqui agora é para ministério. Se a irmã na tua igreja está se vestindo como Jezabel, escute. Eu não vou criar doutrina dizendo, irmã, colocar aqui no quadro de aviso, essa roupa tu pode, essa tu não pode. Se ela não ouvir o Espírito Santo, que deve estar dentro dela, o Espírito Santo nos orienta, irmãos. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vai dizendo a ele como, isso aqui é escandaloso. Por que essa sensualidade? O que você está querendo mostrar? Teu corpo é templo do Espírito ou é observatório público? Se essa pessoa não ouvir o Espírito Santo, tu acha que vai ouvir a mim? Você tem o Espírito Santo dentro de você. O que eu posso dizer para você, que posso dizer para nós, e que posso colocar como regra ministério, é o que está na Bíblia. A Bíblia fala das filhas de Sião que andam cheias de sensualidade, como quem anda cascavelando, procurando a quem possa trair. A sensualidade é pecado. A lascívia é pecado. Você pode nunca ter adulterado, mas se veste como adúltero, como adúltera, é pecado, é lascívia. Então, irmãos, qual que é um jeito bonzinho de se vestir? Se vista de forma decente. Antes de ser obreiro, tu é templo do Espírito. Antes de ser um membro da igreja, tu é templo do Espírito. Amém? Amém. Diga isso na igreja onde você é pastor. Que as mulheres se vistam como mulheres de Deus, que os homens se vistam como homens de Deus. Mas se está na casa dos outros, fique calado. Pregue Bíblia. Deixa a doutrina com o pastor da casa. Aqui eu estou dizendo isso para vocês, porque eu estou na incumbência de ser pastor de vocês. Se eu não fosse pastor de vocês, eu não estaria dizendo isso a vocês. Pregue a Bíblia, não se envolva nas questões internas, para que você possa entrar e sair com sabedoria e voltar outras vezes. Falar que Deus mandou quando Deus mandar. Muito bem. Amém, queridos? Amém. Paro por aqui. Espero que esta palavra, com objetivos bem locais, bem apropriado para a nossa reunião, de alguma forma também contribua com o teu ministério. Se não é o caso, Deus abençoe. Se é o caso, continua nos acompanhando, que teremos muito mais. Deus abençoe.